Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje, a mensagem tem por título, por nome, anote: tem faltado gratidão no ser humano. É a glória de hoje. Você que me acompanha aí do outro lado, anote também. Tem faltado gratidão no ser humano. É muito importante que você entenda, você que está aqui, você que me ouve, tudo que você vem a conquistar nesta terra, sobre a terra, foi Deus que providenciou. O teu soberano, o teu Criador. Os caminhos que Ele abriu, as portas que estavam fechadas para você e Ele abriu, o alimento espiritual que você tem hoje, o alimento físico, o dinheiro, a prosperidade, a saúde, tudo tem sido o Senhor na tua vida. Tudo tem sido o Criador na tua vida. Deus não é só Criador do ser humano. Ele é o Criador do ser humano e de todo o nosso sustento. Ele não é criador só de uma coisa sobre a terra. Ele é criador de todas as coisas e de tudo que nós precisamos aqui. Por isso, o apóstolo Paulo exorta aos seus ouvintes: em tudo dai graças. Graças a quem? A Deus. Não é graças ao universo, como ensina a internet. Tem muitas mensagens assim na internet, né? Dê graças para o universo. Obrigado, universo. Não. Em tudo dai graças a Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. E esse dar graças a Deus em tudo é com entendimento. Esse dar graças a Deus em tudo tem que ser com reconhecimento, com vida envolvida na palavra, com sentimento de amor, como Davi fazia. Não é uma gratidão mecânica, ensinada pela internet. Pense em 6 coisas, em 6 conquistas e repita tantas vezes: gratidão, gratidão, gratidão. E para finalizar, diga: obrigado, universo. Não, eu não estou falando dessa gratidão mecânica. Porque isso aí é um conceito, é uma invenção do homem, enfeitando, floreando, fazendo arrudeio. Vamos direto ao Criador. Tem muitos vídeos na internet fazendo arrudeio. Pense em 3 coisas. Escreva 3 coisas num papel e repita tantas vezes: gratidão, 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 gratidão. E por fim diga: obrigado, universo. Isso é fazer arrudeio. Vamos direto ao Criador de tudo, como diz Gênesis capítulo 1, que criou os céus, a terra, as estrelas, inclusive você. Aí dentro, no seu homem interior e por fora também. Nós temos que realizar uma gratidão. Você está sendo chamado por Deus, no tema de hoje, a ser grato, mas com envolvimento, com entendimento. Como Davi. Davi não realizava um agradecimento mecânico. Uma coisa do homem, inventada pelo homem. Era um agradecimento com envolvimento. Alguém que tinha experiência com Deus, com a palavra de Deus. É esse agradecimento que Deus quer de cada um de nós, na manhã de hoje, daqui por diante. Envolvimento. Olha como que é esse envolvimento, para que você entenda melhor. Coloca aqui no telão o Salmo 103, a partir do verso 1, para remir o tempo. Olha só. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bem diferente da internet,
dos ensinamentos mecânicos da internet. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga a seu santo quê? Nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. É esse o agradecimento que Deus quer dos seus filhos sobre a terra, com entendimento, com envolvimento na palavra. Alguém que se relaciona com Deus. Não é uma coisa mecânica, não. Que você escreve 10 coisas no papel e fica: gratidão, 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 igual um disco arranhado. Gratidão, gratidão. Agora diga: universo, obrigado, obrigado, universo. Que universo, dessa boca aqui abençoada, nunca vai sair agradecimento às coisas que Deus criou, mas ao Criador de todas as coisas. É ao Deus de todas as coisas que nós temos que agradecer. Tem gente agradecendo para a lua: obrigado, lua, obrigado, universo, obrigado, estrelas. Isso aí é a criação de Deus. Nós temos que parar de fazer arrudeio, parar de estar floreando. Isso eu digo no sentido de quem está aí do outro lado na internet, parar de florear, de fazer arrudeio, e vamos direto ao assunto, vamos direto ao Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo disse que Ele é o que criou todas as coisas que há no mundo. Amém? Amém. Tudo é criação de Deus. Coloca aqui também para remir o tempo, Atos, capítulo 17, verso 25, logo no comecinho do verso 24, tem aí? Eu botei 25. Abra a sua Bíblia, não tem aqui no telão, mas vamos para a Bíblia aqui, Atos 17, 24. Olha só. No comecinho, e assim diz Atos 17, 24. O início do verso é o objeto do tema de hoje. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele o que? Existe. Até aqui. Quem foi que fez tudo o que é aqui? Deus. Então, vamos direto ao assunto. O povo de Deus tem que parar de fazer arrudeio. Não se deixe ser enganado por aplicativos, por vídeos, que ensinam você a ser mecânico, a estar agradecendo para o universo. Agradeça ao Criador de todas as coisas, ao Criador do universo. Em o nome de Jesus. Meus irmãos, tudo que usufruímos, tudo que comemos, tudo que vestimos, possuímos, tudo vem desse Deus. O apóstolo Tiago, usado pelo Senhor, fala muito bem sobre isso. Tiago 1,17, olha só, temos aí Tiago 1,17? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, antes de existir terra, mar, qual foi a primeira coisa que Deus criou? O nosso espírito. Você, os seus filhos abençoados. Então, tudo nessa vida, reconheça, é soberania do meu Deus, eu estou sendo sustentado por Ele, eu estou trabalhando graças a Deus, foi Ele que abriu essa porta para a minha vida, a saúde no meu corpo, porque eu estava muito enfermo, e a minha saúde está restaurada, graças ao meu Deus.
essa situação se consertou, se arrumou. É o mover do meu Deus, é a bondade do meu Deus, é a misericórdia do meu Deus na minha vida. Tudo Deus, Deus, Deus e Deus. Tudo tem que ser Deus. O apóstolo Paulo diz, é Ele, pastor Sandro, que supre todas as nossas necessidades. Então a gente não pode falar diferente, nem pensar diferente. Ele que supre tudo. Isso está descrito em Filipenses 4,19. Se tiver, também coloca no telão aqui, por favor, Filipenses 4,19. Então vamos ao 4,19. Filipenses 4,19, na sua Bíblia. Olha só. E o meu Deus, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Diga, eu recebo essa palavra. Meus irmãos, eu tenho pensado e pensado muito sobre isso, no meu particular, no meu viver. E eu recebo você também pensando aí no seu coração. Tudo na minha vida, toda provisão, toda questão resolvida e aquela que vai se resolver, tem sido e será o meu Deus. É muito importante a gente andar sobre a terra com esse pensar, com esse reconhecimento. Eu recebo você também reconhecendo a soberania de Deus, meditando dessa maneira, essa questão que se resolveu, isso que está acontecendo, o que aconteceu em anos antes para eu estar bem hoje. É como Davi falou, eu não posso me esquecer de nenhum benefício recebido. Eu já agradeci, mas agradeço de novo, porque se não fosse o livramento de anos antes, eu não estaria bem hoje. Então, tem que ser constante a tua gratidão. Ah, pastor, há 5 anos atrás eu estava num leito, e graças a Deus eu estou bem hoje. Se não houvesse o livramento, eu nem sei o que seria de mim. Talvez nem hoje estaria aqui. Então veja, motivo de estar sempre agradecendo por todo o benefício que você recebe. A sua vida aí abençoada, o seu viver, hoje tendo o que você tem, é graças a Deus. Você tendo o que você tem hoje aí, reconheça, é graças ao meu Deus. Olha, por que será, hein, que Davi foi tão honrado, tão livrado, tão protegido, tão amado, ao ponto de Deus dizer, esse homem é segundo a minha vontade, é segundo o meu coração, por causa desse envolvimento que ele tinha, por causa desse coração grato o tempo todo. Tem pessoas que pensam que isso é perda de tempo, é bobeira. Imagina que eu vou estar agradecendo a Deus porque eu comprei isso aqui, isso fui eu, isso foi eu, não. Foi Deus que abriu a porta para você conquistar. Foi Ele que te deu saúde para trabalhar. Foi eu que trabalhei. É sempre o eu. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu trabalhei. E quem é que te deu saúde para trabalhar? Porque se tu acorda de manhã, abençoado, com um problema em uma das pernas, não recebo, acabou para você. Então, é muito importante você reconhecer e ser humilde e varrer do seu coração a arrogância que muita gente tem no seu falar, nas suas atitudes. Temos que ser humildes. E veja, a atitude aqui de Davi, no primeiro livro das Crônicas, 29, é o capítulo, a partir do verso 12. 29, 12. Você pode acompanhar também no telão, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos lá. Você que me ouve aí também do outro lado, anota e acompanha comigo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 12. 29, 12. Diz assim, meus irmãos, riquezas e glória vêm de ti. Olha que humildade, que relacionamento. Está vendo que a gratidão tem que ser com entendimento? Não pode ser uma coisa assim, mecânica, de qualquer jeito, como a internet está oferecendo para as pessoas. É algo que você se envolve com Deus, que você está se relacionando com Ele através da palavra.
alguém que tem experiência. Eu tenho visto Deus agir na minha vida. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Amém? Sabe aquela questão do seu trabalho? Diga, Deus tem um controle. Diga, Ele tem a solução para tudo. Ele tem um domínio de tudo. Por isso que é muito importante você colocar os seus problemas na sua oração. Deus, essa questão é aquela. Colocar diante de Deus. Deus domina sobre tudo, abençoado. Então você não pode ser incrédulo. Ah, isso aqui não é para Deus, não é para mim orar, não. Isso aqui é para o fulano resolver. Não, mas eu vou orar para que Deus coloque pessoas para agilizar logo, em nome de Jesus. Para os anjos ministrarem. Amém? Isso é muito importante. Tu domina sobre tudo. Esse homem está falando com experiência. Eu vi Deus fazendo por mim, agindo por mim. É alguém que se relacionava com Deus. Tu domina sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Quando Saul quis matar a ele e não conseguiu por quê? Por causa dessa força, por causa desse poder. Que maravilha. Contigo está o engrandecer. E a tudo dá força. Se eu sou rei, eu sou graças a ti. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso quê? Nome. Porque o texto e contexto está falando aqui do momento em que Davi e o povo estavam ofertando para a construção do templo. E ele estava dando graças a Deus por poder semear, por poder estar dando aquela oferta para Deus. Que coisa linda você ter esse sentimento. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de dar essa oferta. Graças a ti eu estou conseguindo semear. É graças a ti, Senhor, que esse dinheiro chegou nas minhas mãos. Foi o Senhor que abriu os meus caminhos. Foi o Senhor que abriu essas portas, porque estavam fechadas, e o Senhor abriu. Ter esse sentimento de amor. Não, fui eu que trabalhei, fui eu. Tira esse eu, graças ao Senhor. Graças ao Senhor tem esse salário, em nome de Jesus. Amém? Porque quem sou eu? Verso 14. E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo, diga tudo, tudo vem de ti. E das tuas mãos, tu damos. Que reconhecimento lindo. Olha a consciência de Davi. Não é meu. Nada que eu tenho, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho vem de Deus. Por isso é muito importante que você que está aqui, você que me ouve, não tenha medo, não tenha avareza de ofertar para Deus. Porque tudo que você tem foi Ele que te deu. Tudo. Abençoado, eu e você recebemos o pacote completo. Amém? A gente recebeu vida, família, posses, trabalho, alimento espiritual, alimento físico. Tudo tem sido providência de Deus em nossa vida. Tudo. Cada dia que a gente acorda, providência de Deus. Porque acordar é um milagre. Nós estamos aqui, nos alimentando de Deus, estamos vivos. É um milagre de Deus, abençoado. E todo dia a gente tem recebido esse milagre. A gente vê às vezes em certas pessoas, no seu falarem assim: se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo, como eu falei agora há pouco, sempre o eu, né? Se eu não trabalhasse, mas nunca dá honras e glória ao Senhor. E isso denota arrogância, isso denota falta de humildade. O ser humano é arrogante, ele acha que resolve a vida dele sem Deus, e não resolve. A gente só alcança, a gente só conquista, a gente só resolve as coisas com reconhecimento que tudo vem de Deus. Eu quero muito conquistar essa promoção. Eu quero muito estar trabalhando aqui. Eu quero muito fazer isso aqui nessa empresa. Diz o livro de Apocalipse que é Ele que abre portas que ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre.
Então, você tem que perder essa arrogância e ser humilde. Senhor, eu quero muito isso. E eu reconheço que o Senhor tem poder para me ajudar. O Senhor tem poder de me colocar lá. Amém? A minha parte eu já fiz. O que depender de mim farei um pouco mais. Mas o sobrenatural eu reconheço que vem de Ti. Esse é um pensamento muito importante, abençoado. E o ser humano acha que resolve a vida sem Ele, sem Deus abençoado. Nenhum de nós se alimenta. E eu falo isso tanto no espiritual como no alimento físico. Sem Deus a gente não se alimenta. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 5,19. Acompanhe aqui no telão. Eclesiastes 5,19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu o quê? Riquezas e bens, e lhe deu poder para deles o quê? Comer. Quem é que te alimenta? Quem é que te dá o alimento físico? Deus. E receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto sou eu? Não, é Deus. É Deus. Isto é dom de Deus. Então você que me ouve aí do outro lado, tira do teu coração essa arrogância. Se não fosse eu, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse corrido, se eu não tivesse ido lá, se não fosse eu, tira esse eu e coloca Deus. Se não fosse Deus, se não fosse a ministração dos anjos de Deus, se não fosse o agir de Deus, eu não teria chegado, eu não teria tomado posse, eu não teria conquistado o que eu conquistei. Então, tudo na sua vida, bem material, a palavra e o alimento físico é Deus. Amém? Amém. É Ele que capacita o homem a adquirir as coisas. Olha o que diz também Deuteronômio 8:18. Aqui no telão, Deuteronômio 8:18, mas vamos ler o 17 também, tá? Deuteronômio 17. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Essa promoção, esse cargo, seja o que for, não fui eu. Se eu não tivesse corrido atrás, se eu não tivesse feito isso, Deus está dizendo, não faça isso, não é bom, porque sou eu que tenho te ajudado. Louvado seja. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembra de quem? Do Senhor. Veja que tudo que eu estou falando aqui se confirma com Bíblia, abençoado. E essa é a missão da nossa igreja, do nosso ministério, levar você a um temor reverente somente a Deus. Há uma reverência, há um respeito, há um reconhecimento somente a Deus. Essa é a missão do nosso ministério, da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Te levar a ter um temor reverente só a Deus. Só a Deus. Louvado seja. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força, diga saúde. Saúde para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Será que mudou de lá para cá? Será que Deus só sustentava o homem, só dava as coisas que ele precisava antes da cruz? E agora somos nós, eu estou fazendo, eu estou conquistando, eu comprei. Sim, mas quem te deu prosperidade para comprar? Deus. Todo bem, toda riqueza, todo dinheiro tem sido Deus na tua vida. E louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra de hoje. E o nosso ministério enfatiza isso. Esse temor ao Senhor, essa reverência só a Deus, como a própria Bíblia ensina a fazer. Enfatiza a fazer. Que nós temos que ter um reconhecimento constante a Deus. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, verso 6. Meu filho, com relação a esse assunto, não falta Bíblia, não falta palavra para isso. Vamos aqui a Provérbios. E assim diz o livro de Provérbios, eleitos de Deus, escolhidos que me acompanham aí do outro lado, sejam muito bem-vindos
a mais uma glória, a mais uma mensagem do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Provérbios 3, a partir do verso 6. Reconhece-o em todos os teus o quê? Caminhos. Se eu me alimento, Deus. Se eu possuo, Deus. Se eu conquisto, Deus. Se eu tenho paz por dentro, confiança por dentro, se há uma fartura de conhecimento na minha vida, Deus também. Reconhece-o. Se hoje, meu Deus, eu estou em paz e com saúde, Deus. Reconhece o abençoado. Em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha os benefícios. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, o ensinamento, nem te enfades com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. E Deus quer muito bem a você. Amém. Por isso Ele está te dando a palavra de hoje. Louvado seja. Ele quer que estejamos nesse ritmo de reconhecimento, de gratidão, que sejamos sempre humildes, porque o que é que nós somos diante de Deus, humanamente falando? Pó. Deus até diz, você não passa de um caco entre outros cacos. Caco de barro. Olha o que diz o Salmo 103, verso 14. Aqui no telão. Pois Ele conhece a nossa o quê? Estrutura. Ele quem? Deus. E sabe que somos o quê? Pó. Humanamente falando, o que é que nós somos? Pó. Então quem é você para andar sobre a terra, cheio de arrogância, que não reconhece Deus em suas conquistas, abençoado, que não reconhece Deus no seu entendimento espiritual, que não reconhece Deus na sua cura, que não reconhece Deus nas suas conquistas? Quem é você? Lembre-se que o soberano está acima de você, acima de mim. Olha o que Deus disse também, através da boca do profeta Isaías, 45, verso 9. Temos aí? Isaías, aqui no telão, 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. Vai vendo, hein? E não passa de um caco de barro entre outros cacos. Humanamente falando, fisicamente falando, ó, você é pó, você é um caco de barro entre outros. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Quem somos nós para questionarmos a soberania de Deus? Ah, isso aqui está errado. Como que Deus permite isso? Como que isso acontece? Deus sabe o bem que Ele tem que fazer na tua vida. Amém. Você não conhece o teu amanhã, abençoado. Dê graças a Deus pelos livramentos, dê graças a Deus. Se algo está distante, afastado de você, louvado seja, porque se permanecesse perto, ia estragar a sua felicidade, a sua paz, em nome de Jesus. E Deus afastou. Seja pessoa, seja situação. Pastor, tinha uma pessoa que era tão próxima de mim e sumiu, evaporou. Está tudo no controle de quem? De Deus. Então não fique ruminando, por quê? Deus é soberano e está cuidando de você. Amém? Ele não queria que palavras negativas viessem retirar a semente do seu coração. Amém? A paz que essa graça está produzindo em você. Então Ele cuida de todas as coisas. Como também nos dá o alimento físico, nos sustenta sobre a terra. Só uma pessoa cega não reconhece isso. Até o presente momento, você tem que ser cego mesmo. Mas eu declaro você enxergando, abençoado de Deus que me ouve aí do outro lado. Só um cego não reconhece
que está de pé, que está vivo, graças a Deus. Meu Deus, como falta reconhecimento no ser humano. E eu tenho meditado muito nisso, sabe? Paro para olhar tudo que já me aconteceu, tudo que Deus já realizou, e eu fico, meu Deus, graças a Deus, que bom. Se não fosse a tua soberania, eu não estaria em paz hoje. Eu não estaria feliz hoje. Então, precisamos viver essa gratidão que está faltando no ser humano, que é o título da reunião de hoje. Tem faltado gratidão no ser humano. Tem gente que acorda de manhã, não fala com Deus, e dorme sem falar, e acorda no outro dia sem falar. É como se ele resolvesse as coisas na sua vida. Mas quem resolve as coisas na sua vida é Deus. É Deus que resolve as coisas na sua vida. Ele é tão maravilhoso que Ele criou a semente para produzir o fruto, para que hoje a gente tivesse alimento para consumir, para comer, para alimentar esse corpo de carne. Tudo nosso Deus cuidando da gente. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, verso 29, e também você pode acompanhar aqui no telão. Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que dê sementes. Isso vos será para mantimento. Então quem é que nos deu? Quem é que tem nos dado alimento físico? Deus. Ele que providencia tudo para nós. É importante você saber disso, porque quando você for comer, você vai orar. Quando você for se alimentar, você vai o quê? Agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa refeição e pela saúde que o Senhor está me dando de poder comer. Com esse entendimento de hoje, você já vai orar agradecendo pelas suas conquistas. O livramento que acontecer amanhã, automaticamente você já vai agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho plena certeza que foi o teu agir aqui. Embora essa pessoa que está do meu lado não entenda, eu também não vou desperdiçar as pérolas, pois a Bíblia também ensina. Não tem compreensão da fé, então não vou nem perder meu tempo em explicar. Mas eu entendo, eu sei que o Senhor fez por mim o que eu estava precisando. Eu vi o meu Deus agindo por mim. Diga, eu recebo essa palavra. Eu não pude fazer mais nada, mas eu vi o meu Deus fazendo por mim. É tão maravilhoso a gente ver isso. Eu não podia mais fazer nada, não podia resolver mais essa questão, mas eu vi o meu Deus fazendo, agindo por mim. Isso é forte demais. É essa gratidão que Deus quer, e não essa gratidão mecânica, michuruca da internet. Gratidão, gratidão. Isso. Agora diga, obrigado universo por 10 vezes. Obrigado universo, obrigado universo, obrigado universo, obrigado universo. Você não é robô? Uma coisa mecânica sem vida não tem valor para quem? Para Deus. Louvado seja o nosso Deus pelo tema de hoje. Amém? Tem mais. Salmo 145 a partir do verso 14. Olha que maravilha. Temos aqui no Salmo 145, verso 14. Vamos aqui à Bíblia. Salmo 145, verso 14. E começa assim: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Louvado seja Deus, Ele que nos mantém de pé. Amém? Que maravilha isso aqui, ó. Quando você anda no temor de Deus, na comunhão, na fé, Deus nunca vai deixar a gente caído. Ele sempre vai nos levantar. Ele nunca vai deixar a gente sem o pão de cada dia. Diga, eu recebo. Sempre vai nos ajudar. Verso 15. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhe dás
o alimento. Obrigado, Deus, tanto espiritual como físico, é Deus na tua vida. Abençoado, tudo que desde o começo eu estou falando, está na Bíblia. E isso é importante para agora tu começar a agradecer mais. A roupa, a comida, o trabalho. Obrigado, Senhor. Porque todo sustento vem de Ti. Eu estava no tempo da ignorância, agora não estou mais. E você vai começar a ver um mover de benefícios por conta dessa gratidão legítima, por conta dessa gratidão com entendimento, com maturidade, com comunhão com o Criador. Isso sim é gratidão de verdade. É Ele que nos dá força para superar as diversidades. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 40, verso 28. Isaías 40, 28. E começa assim, ó. Isaías 40 é o capítulo a partir do verso 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, está vendo como é importante você ter essa reverência, que é justamente a reverência ensinada aqui, em nosso ministério? Está tudo na Bíblia, abençoado. Está faltando em muitas igrejas, isso é bom falar, essa reverência a Deus, meu Senhor, meu Criador. Isso é muito importante. Muitos ministérios se perderam com o tempo disso. Tem pessoas que quando falam com Deus, foi o cara lá de cima, olha só, foi o cara. Graças ao cara eu estou bem hoje. É uma falta de respeito tremenda. Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadriar, olha só, não se pode esquadriar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Louvado seja. Até nisso Ele nos ajuda. No momento de adversidade, de dificuldade, que nós temos sobre a terra, Ele nos dá força, conforta o nosso coração. Meu filho, não desanima, não fica triste, Ele vai te confortando, e a questão ainda não está nem resolvida, mas você sente um conforto por dentro, até que tudo se resolva. Diga, é Deus. Ele faz isso, abençoado, para que você não fique chorando, para que você não fique angustiado. Ele vai lá, e através do seu Espírito te conforta, te consola. Calma, fique tranquilo. Vai dar certo, vai se resolver, você vai receber o que você precisa receber, você vai sair dessa enfermidade, você vai sair desse desemprego. Tenha calma, meu filho. A questão não está nem resolvida, mas você sente uma paz. Quem é que te dá essa paz? Deus. E você entra naquele consultório mais tranquilo para conversar com o médico. Ah, pastor, eu já estava pensando que eu ia morrer, porque disseram que isso mata, que isso aleja, que isso faz isso, que isso faz aquilo. Mas eu orei ao Senhor, então eu entrei no consultório do médico tranquilo. E foi outro cenário que eu encontrei, pastor, porque eu estava desenhando, sabe, uma coisa assim, ai meu Deus, como é bom, conversa com Deus, abençoado. Porque senão a carne vai criar um cenário de terror, de morte, de cemitério. E agora? Eu já vou fazer o papel até da herança. Você fica com a bicicleta, você fica com o cachorro, o fogão é seu, a geladeira é tua, o sofá pode levar também. Calma, abençoado de Deus. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Aí o médico até vai dizer, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. O exame é assim, ó. Aí você vai fazer assim, vai acompanhar. Tem um tratamento, fique calmo. Isso. Quer uma água? Eu percebo que está nervoso. Está até sua. Fique calmo. Tem tratamento, tem cura, tem um médico. Vá seguindo, vai dar tudo certo. Aí você. Graças a Deus. Amém, abençoado. Nós temos uma carne que é inimiga de quem? De Deus. Ela fica o tempo todo judiando, maltratando, colocando ansiedade, preocupação. Ela quer te matar.
É como se diz lá fora, ela quer te ferrar. Mas eu anulo ela em nome de Jesus. Eu não recebo o que essa carne está me falando. Quanto a isto e quanto àquilo. Amém? Então, nós temos aqui essas duas evidências maravilhosas que Deus nos ajuda. Porque estamos em um lugar que é de trevas. Esse lugar que andamos aqui sobre a terra, um lugar de aflição, de inveja, de inimizade. Não é verdade? E a gente precisa muito da força de Deus, viu? Estamos em um lugar de inimizade, de pessoas que querem puxar seu tapete. Pessoas até que você ajuda. Mas, meu Deus do céu, a retribuição é isso? Ingratidão? Misericórdia. É um lugar de salteadores. E que você deve estar sempre se relacionando com Deus. Deus me protege na minha ida e na minha volta, porque aqui sobre a terra o negócio está sério. E Deus guarda, amém? Diga, eu recebo essa palavra. Receba a proteção de Deus em tua vida. Então, é muito importante que a gente tenha uma oração assim, que reconhece tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, todo o meu sustento vem de Deus. Tem uma oração de Jacó, que ele reconhece que todo sustento para a gente viver nessa terra vem de Deus. E ele realiza essa oração, sabe? Eu sei que é o Senhor que me dá roupa, me dá comida. É muito bom a gente ser humilde para reconhecer isso. Isso está descrito em Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 18. Vamos lá? Primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis 28, 18. E assim, diz aqui o livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 18, a gente vê aqui uma oração que reconhece que todo sustento vem do Criador. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu. Vai vendo. Em coluna sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, vai vendo, essa parte é o objeto do tema de hoje. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, ele está reconhecendo que a comida e a roupa vinha de quem? De Deus. Ah, fui eu que comprei, foi eu que te dei. Ó. É graças a mim, você tem roupa, hein? É graças a mim que eu tenho o que eu tenho. Não. Deus nos alimenta e Deus nos veste. Amém, abençoado. Seja humilde em nome de Jesus. Se os homens do passado conseguiam, eu declaro você também conseguindo. Olha só, isso no tempo da lei. Não, eu reconheço que a comida e a roupa, até isso é o Senhor que dá. É esse ponto que eu quero que você entenda, abençoado. Isso é muito importante. Fez Jacó o voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o quê? O dízimo. Então ele reconhece que tudo é Deus que providencia. Louvado seja. Também, uma outra palavra muito importante, Jeremias 15, 16, que fala do alimento espiritual, que também é Deus que nos dá. Jeremias 15, 16. E assim diz Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Achadas as tuas palavras, logo as comi. O que é comer? Eu dei atenção, eu ouvi, eu recebi, meu Senhor. Isso é comer a palavra de Deus. Meu Deus, não resta dúvida que
tudo que esse homem, essa ferramenta chamado pastor Sandro falou, é a mais pura verdade. É assim que um filho tem que viver sobre a terra, agradecendo a ti por tudo. Por tudo, abençoado. Nós somos sustentados por Deus, não só com alimento físico, mas também sustentado com a palavra dele. Quando passamos pelas aflições, por exemplo, o que é que pode sustentar você? Livrar você da aflição, da preocupação, da ansiedade, da tristeza. O pão da vida, a palavra de Deus. Não é a comida, não é uma feijoada, não é um churrasco que vai te livrar da aflição, da angústia, da depressão. Mas o que vai te livrar, te sustentar, é o pão da vida, é a palavra de Deus. Quando você de Deus se alimenta. Uma outra palavra muito linda está em Mateus capítulo 4, verso 4. Aqui no telão. Mateus 4:4. Palavras do Senhor Jesus. Jesus, porém, respondeu, está escrito, ou seja, lá atrás. E ele repete aqui. Não só de pão viverá o quê? O homem, o alimento físico, mas de toda a palavra que procede o quê? Da boca de Deus, o alimento espiritual. O ser humano não viverá só de pão, mas necessita da palavra, assim como o corpo precisa de comida, porque ninguém vive aqui sem comer. Não é verdade? Daqui a pouco mesmo, muitos vão comer uma feijoada, uma lasanha, muitos vão comer um churrasco gostoso, muitos vão comer um fígado acebolado, uma salada de maionese. Quantas coisas gostosas você vai comer que me deu água na boca agora. Me deu uma vontade. Que maravilha, principalmente o fígado acebolado. Meu Deus do céu. Um fígado acebolado agora, após a reunião. Nossa, me deu água na boca agora. Eu gosto por demais. Por demais. Então, assim como o corpo necessita de alimento, o espírito também. Por isso que um crente, um cristão não pode viver sem congregar. A gente tem que congregar sim, para dar palavra para o nosso espírito, para que a carne não reine, para que a carne não governe você com pensamentos ruins, negativos, em o nome de Jesus. Eu recebo você com essa palavra consolando a muitos, edificando a muitas pessoas. E para terminarmos, Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 16, olha só. Palavras do apóstolo Paulo, amando de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente, sempre em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso quê? Coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, não é só fazer, não é só ter. Tenha, agradeça. Está fazendo, graças a Deus. Tem coisas mínimas em casa que eu agradeço a Deus. Meu Deus, obrigado pela saúde que o Senhor me deu de fazer isso aqui. É abençoado. Porque por conta da idade, você poderia não ter condições até de limpar uma casa. É verdade. Graças a Deus que eu tenho a saúde de arrumar minha casa, limpar os meus móveis. Eu mesmo posso tomar o meu banho, ninguém precisa dar banho em mim. Louvado seja Deus pela saúde que Papai Deus tem me dado. Isso é muito importante, abençoado. Você ser grato a Deus por tudo. E vamos estar de pé e vamos agora para a prática de tudo que Deus nos ensinou nessa manhã. Estejamos de pé. Feche seus olhos e vamos agradecer. Vamos colocar em prática o que Papai nos ensinou. Eu te agradeço, meu Deus, pelo ensinamento, por esse lugar que tem mantido a fidelidade ao Evangelho da Tua graça, sem atrativos, sem invenções, porque eu reconheço, só a Tua palavra nos alimenta. Como hoje, uma palavra que não misturamos o Teu nome com outras coisas, Senhor. Aqui nós honramos, respeitamos o Teu nome. E somos humildes para reconhecer tudo que sou, tudo que tenho, eu devo a Ti, meu Senhor. Faça essa oração, faça esse reconhecimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos. A capacidade que você tem de trabalhar, de executar o que você executa, o que você está planejando conquistar, é Deus que vai te levar até esse ponto que você deseja, que você tem projetado, que você tem determinado. Ah, pastor, eu já estou desenhando na minha mente, já estou profetizando, passo a passo, eu vou chegar aqui, eu vou ter, eu vou conquistar, e já te agradeço, meu Senhor. E é como Davi, meu Deus, eu não quero me esquecer de nenhum benefício só recebido. Quero estar sempre tendo a lembrança de tudo que o Senhor já fez por mim. E certamente ainda fará muito mais. Fale com o seu Deus. Diga para Ele: obrigado, meu Deus, por todo o sustento. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que me capacita para trabalhar, para conquistar, para tomar posse. É o Senhor em tudo me ajudando. É o Senhor em tudo. Você é abençoado de Deus que me ouve aí do outro lado. Creia, é Deus em tudo. E no mais, creia também que Deus proverá em tua vida. Tem sido Deus e será Ele. No que já foi feito e no que você precisa, Ele proverá em tua vida. Fale com Deus. Agradeça, agradeça e agradeça. Com entendimento. Agradeça com relacionamento. Com sentimento de amor. De alguém que tem intimidade com a palavra, com a ciência verdadeira, que é a graça de Deus. O conceito verdadeiro, porque o que você recebeu aqui não é invenção de homens, não foram as minhas palavras, mas a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Criador. O teu governo, Senhor, nos sustenta. É o Senhor que dá o alimento, a comida na mesa. É o Senhor que nos alimenta aqui com a tua palavra. É o Senhor que não deixa faltar essa graça maravilhosa em nossa vida. Obrigado, Senhor, por ela. Eu te agradeço, meu Deus, por cada irmão aqui que tem mantido o evangelho da tua graça, que tem mantido esse lugar, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um. Pessoas que têm dado ouvidos à tua graça, que têm dado ouvidos à tua verdade, Senhor. E os que dão ouvidos a ti terão o melhor desta terra. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E eu recebo que você é um bem-aventurado, que dá ouvidos e que recebe. Então, você terá o melhor desta terra. E te agradeço, Senhor, também pelo ministério que o Senhor me confiou e também confiou ao pastor Heraldo. Obrigado, Senhor, pela minha família. Graça te dou pela família da fé. Agradeça, abençoado, por sua vida, por sua família, por seu trabalho, pelas pessoas do seu trabalho, pelas pessoas que Deus coloca no teu caminho para te ajudar e já colocou e ainda colocará muitas outras. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essas pessoas.
Obrigado por esse lugar. Obrigado pela família abençoada que o Senhor me deu, pela casa, pelo teto, pela comida, pela roupa. Obrigado, Senhor, por todo o sustento, pelo trabalho que eu tenho, a sua aposentadoria, o seu benefício. Agradeça. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado. O Senhor tem feito se cumprir a palavra que diz que o justo jamais vai mendigar o pão. E eu tenho sido esse justo sobre a terra, sustentado por Ti, ó Deus, que reconheço que o Senhor tem feito, tem me ajudado e tem me sustentado em todas as áreas da minha vida. Eu reconheço, Senhor, que tudo que tenho, tudo que sou, vem de Ti. E a Ti toda a honra, toda a glória, meu Deus, meu Senhor, meu Criador. Obrigado, Deus. Recebo a minha semana, uma semana de vitórias, de conquistas, uma semana maravilhosa, um domingo de paz dentro da minha casa, Senhor, de respeito, de união, em nome de Jesus. Leva todos em segurança para casa, Senhor. E eu te agradeço pela proteção que o Senhor tem nos dado. Em um nome do Senhor Jesus. Digo obrigado, Deus, por essa glória de hoje. Eu estava precisando. Louve a Deus com as suas palmas. Que maravilha! Se despeça do seu irmão e diga para ele: eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por sua vida. Dê um abraço nele. Graças a Deus por sua vida. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.